Outras 2 pessoas desapareceram na minha cidade. Demoramos um pouco para encontrar qualquer vestígio deles, mas ontem um dos caras que trabalha com o xerife encontrou um celular. Ainda tinha um pouco de bateria sobrando e estava aberto em um documento de texto. Me pediram para postar o que estava escrito nesse documento em todos os lugares que eu pudesse. Espero que isso ajude a evitar outra tragédia. O texto dizia: não vá até aquelas árvores depois de escurecer. Parece uma daquelas coisas que você ouve quando pequeno, pelo menos aqui nessa cidade. Coisas que descobrimos aos poucos que não eram reais, mas estavam lá apenas para protegê-lo ou mantê-lo na linha quando você era muito jovem e indefeso. Aquele tipo de lenda de não vá para a piscina depois de comer ou você vai se afogar, esse tipo de coisa. E à medida que crescíamos, todas aquelas pequenas mentiras inocentes começaram a serem desmascaradas. As crianças descobriram sobre o Papai Noel, pararam de pensar que se engolissem um chiclete iria crescer uma árvore de chicletes no estômago, superaram todas essas ingenuidades. Tudo isso era lenda, exceto a floresta. Há algo de errado com aquela floresta. Meus pais disseram isso, meus avós disseram isso, meus professores e vizinhos disseram isso. Não entre lá depois do escurecer. Não tinha qualquer explicação e qualquer pergunta não teria resposta. Você não seria repreendido por perguntar sobre nenhuma das outras mentiras que os adultos lhe contavam, mas falar sobre a floresta era diferente. E não é como se houvesse alguma evidência de que alguém estava inventando isso. Ninguém entrava naquela floresta depois de escurecer, e aqueles que voltavam, ou voltavam completamente malucos, ou mortos. John, o dono da loja de bebidas da cidade, era um deles. Ele tinha ido caçar veados em uma manhã de novembro. Suponho que ele deve ter seguido um bando deles muito longe ou algo assim, não sei. Acontece que ele perdeu a noção do tempo e não conseguiu voltar antes do pôr do sol. Sua esposa passou a noite inteira na beira das árvores gritando o seu nome. O xerife teve que amarrá-la em uma árvore para impedi-la de correr atrás dele. E então ela ficou lá, os braços pendurados em um galho até o nascer do sol. Meus pais, na varanda dos fundos, vigiando o tempo todo para garantir que ela não fosse a lugar nenhum. Fiquei no meu quarto, como me disseram, mas isso não impediu que eu ouvisse seus soluços pela janela. Ela já estava de luto naquele momento. Eles encontraram John no dia seguinte, mas ele não era o mesmo. O cara apenas murmurava alguns sons incoerentes e tremia. Nunca cheguei a vê-lo de verdade, eu era muito pequeno, mas era assim que as pessoas diziam que ele estava. Era assim que todos ficariam se voltassem. E uma vez que isso acontecesse, não havia nada a se fazer. Os que voltavam de lá não comiam mais, não bebiam água, não falavam, não se mexiam, a não ser a tremedeira. Era como se a última de suas energias tivesse sido gasta para sair da floresta. A única pessoa que vi assim de verdade depois que cresci foi Dorothy. Ela e sua irmã gêmea, Rebecca, decidiram que a coisa toda era besteira quando estávamos no 2º ano do ensino médio. Elas entraram lá à noite, apesar de todos os nossos avisos, apesar do aviso de todo mundo. Não sei se isso torna Dorothy corajosa ou estúpida. Dorothy voltou, mas Rebecca não. Nós tentamos perguntar a ela, mas ela apenas ficou parada e então caiu no chão, espumando pela boca e murmurando repetidamente algo que ninguém conseguia entender. Lembro-me de seus olhos, vermelhos e inchados, como se ela não dormisse há 3 dias, arregalados e disparando por todos os lugares. O único movimento real que ela fez depois de voltar.
E Rebeca? Bem, Rebeca nunca foi realmente encontrada. Acho que é por isso que estou escrevendo isso agora, porque eu sei que vou ser uma Rebeca ou uma Dorothy em algumas horas, e suponho que só espero que alguém encontre meu corpo com esse texto, para não dar um susto terrível nos meus velhos pais quando virem meus olhos arregalados e sangrentos. Então sim, encare tudo isso como um pedido de desculpas, pai e mãe, porque eu realmente sinto muito. Deixe-me esclarecer o que aconteceu e como vim parar aqui. Fumar maconha é moralmente errado na minha família. Sei que mamãe e papai ficarão desapontados ao descobrir o que eu estava realmente fazendo e gostaria que não fosse algo que os machucasse. Acho que Fred e eu entramos em pânico quando 2 policiais apareceram na nossa porta enquanto fumávamos escondidos. Então, só pulamos pela janela e corremos direto para a floresta. Não estávamos chapados nem nada, apenas não pensamos direito, sem perceber o erro idiota de vir parar aqui. Admito que demorou um pouco para descobrirmos o que havíamos feito. No momento em que percebemos para onde tínhamos corrido, quando todos os picos iniciais de adrenalina diminuíram, olhamos em volta e não vimos nada além de árvores e escuridão. Fizemos o possível para não entrar em pânico. Nós 2 tínhamos ouvido todas as histórias e sabíamos o que tinha acontecido com cada pessoa que tinha feito o que fizemos. Talvez se eu pudesse contar o que quer que esteja acontecendo aqui, isso ajudaria alguém a descobrir alguma coisa, sei lá. Então aqui vai, porque eu realmente acho que não tenho muito tempo e perdi muito com toda essa explicação. Fred congelou quando percebeu onde estava. Começou a tremer e ficar quieto. Eu não sabia o que fazer. Tentei sacudi-lo, movê-lo e gritar com ele, mas nada funcionou. Até bati nele algumas vezes, mas Fred estava completamente apavorado. Acabei dizendo para ele ficar ali quieto que eu tentaria refazer nossos passos e ver se poderíamos realmente sair daqui. Havia um pequeno caminho que parecia voltar para a cidade, ou pelo menos na direção que eu pensei que a cidade estava. Devo ter caminhado por cerca de 10 minutos, contornando a encosta de uma colina íngreme. Eu podia ouvir um rio à minha esquerda. A lua estava no céu e havia grilos que de alguma forma me fizeram sentir um pouco melhor sobre a situação. Então, o caminho subiu em direção ao topo da colina. Continuei seguindo e cheguei ao topo. Foi então que percebi algo quase imediatamente. Era como ir de um cômodo com ar-condicionado para outro sem. Havia uma energia diferente ou algo assim. O ar antes estava frio e fresco, mas de repente fui atingido por uma onda de calor e umidade. Desconfortável, tudo parecia mais pesado por algum motivo. Percebi que os grilos haviam sumido completamente e eu não conseguia mais ouvir o rio. Silêncio total. Sei que as pessoas dizem silêncio ensurdecedor e todas essas coisas clichês, mas realmente era isso. Deu até para sentir aquele zumbido nos ouvidos que às vezes acontece quando as coisas estão muito, muito silenciosas. Então é claro que comecei a suar imediatamente e pude sentir meu corpo começar a tremer como se algo estivesse errado. Algo fazia pressão na minha nuca, como aquela sensação que temos quando subimos escadas no escuro. Eu sabia que algo em algum lugar estava me observando e não havia nada que eu pudesse fazer. Olhei em volta, mas tudo era completamente escuro. Achei que talvez tivesse visto alguns pontos de luz nas árvores, um par de olhos ou algo assim, mas não fiquei parado para descobrir. Apenas me virei e corri de volta para Fred o mais rápido que pude. Fred não estava onde eu o deixei, como se ele tivesse acabado de desaparecer. Então,
Comecei a gritar por ele. Gritei seu nome a plenos pulmões. Não importa se o que quer que estivesse lá fora me ouvisse, provavelmente estava me observando de qualquer jeito. Por cerca de 1 minuto, chamei por Fred, mas não houve resposta. Até que finalmente o ouvi ao longe. Então corri um pouco na direção da voz. Parei e gritei o nome dele novamente. Fred gritou de volta, e dessa vez eu estava mais perto com certeza. Mas foi isso que me permitiu perceber o problema. Fred não tinha a voz do Fred. Sua voz soou errada de alguma forma, tipo diferente. Apenas um pouco fora do tom, como quando alguém usa muito autotune, mas não há um som eletrônico. Não sei como descrever isso. Mas dane-se, foi horrível, como um som muito sutil e mais gutural de unhas no quadro negro. Os arrepios que senti ao ouvi-lo quase me fizeram cair no chão. E estava chamando meu nome. Como diabos aquela coisa que fingia ser ele sabia meu nome? Estava um pouco errado em sua pronúncia, como quando um papagaio fala. Corri na direção oposta no segundo em que percebi o que estava acontecendo. Corri o mais rápido que pude, o mais longe, antes de ter que parar, descansar e recuperar o fôlego. E agora estou sentado aqui, atrás de uma árvore, escrevendo isso no meu celular. Porque, obviamente, vocês sabem, quando essas coisas acontecem, não tem sinal de celular nunca. Ainda posso ouvi-lo, chamando meu nome a cada poucos segundos, parecendo cada vez mais desesperado, como se estivesse com medo. Sua voz, claramente fingindo parecer que está com medo, como se tentasse me enganar para ir em sua direção. Por mais que eu tenha conseguido correr e achar que me escondi, ele continua me seguindo e posso senti-lo se aproximando. Até a próxima. Obrigado.